Uma vez mais, bom dia, ouvintes do Rádio Clube de Angra. O prometido é devido e estamos então aqui na presença da rubrica da Casa de Saúde São Rafael, que nos brinda sempre com a sua presença às quartas-feiras. E hoje, após um longo tempo de ausência física, tenho à minha frente o Ricardo Brasil. Bom dia, Ricardo. Olá, muito bom dia a todos. Foi então uma ausência muito grande, estivemos confinados, não foi? Cada um, e ainda devemos estar com as devidas seguranças, mas a pandemia então afastou-nos a nós. E, pelos vistos, muitos casais que vão entrar em processo de divórcio. É este o nosso tema hoje, Ricardo. Sim, sem dúvida. E achei que era um tema interessante, porque a nível internacional já há alguns dados estatísticos sobre isso e houve muitos casais que realmente entraram em processo de divórcio por N razões, pela dificuldade que tiveram em passar tanto tempo juntos e perceberem que se calhar não era por ali o caminho para o resto da vida deles, e também porque as pessoas começaram a ter muito tempo para pensar. No nosso dia-a-dia acabamos por refletir pouco, acabamos por pensar pouco, estamos muito mecanizados às nossas rotinas, muito agarrados a tudo aquilo que temos que fazer e às nossas responsabilidades, às exigências do próprio cotidiano, e acabamos por ter pouco tempo para olhar para nós, para a nossa vida e fazer aquela pergunta: como é que eu me sinto? Será que eu sou feliz da maneira que eu vivo? Muitas das vezes as pessoas acabam por se conformar às suas realidades, acabam por acharem que é por ali, porque olha, ok, as coisas estão boas e estou bem, mas os filhos e etc. Contudo, neste tempo em que houve muito tempo para pensar, houve muita gente que pensou que, lá está, que realmente existe possibilidades de serem mais felizes e também de tornarem a sua própria família mais feliz, e às vezes a situação é o divórcio, e portanto muitos casais entraram em processo de divórcio durante estes confinamentos nos diversos países, incluindo aqui na nossa realidade, e posso aqui, não a nível estatístico mas a nível de experiência pessoal, referir que realmente houve alguma procura nos consultórios privados também para as pessoas ajudarem, para nós ajudarmos as pessoas a lidarem com este processo de divórcio e as crianças também. Isto é um lado da questão. O outro lado é aquilo, umas músicas que eu sugeri que o Ricardo ouvisse, da Carolina Deslandes, uma que acabamos de agora ouvir, que era Amor para a Vida Toda, e depois parece que há uma resposta a esta situação da vida pessoal desta artista, em que fala por um triz, mas a tristeza que esta Carolina traz na música pode também ser um fator de que iniba as pessoas a darem o passo ao divórcio, porque pode ser uma coisa mesmo muito dolorosa, para além de ser um alívio em certos casos, não é? Sem dúvida nenhuma. Um divórcio é sempre um confronto com uma realidade que já não existe, com um amor que na altura que levou a pessoa a casar fez todo o sentido, e o confronto com essa realidade agora é complicado, e a pessoa perceber que se calhar tem que dar aquele passo é difícil. Depois, quando há crianças, mais difícil é. Agora, para quem nos possa estar a ouvir, é importante as pessoas perceberem que a criança precisa sempre de um meio familiar saudável, um meio familiar que seja, que possa despoltar sentimentos e emoções positivas. Se existem mais conflitos numa família, atenção, existem discussões em todas as famílias, vamos lá ver. Contudo, é importante a pessoa perceber que às vezes o divórcio pode ser o melhor passo, porque a criança poderá viver numa serenidade diferente. No pós-divórcio também há grandes desafios, e um dos maiores desafios, e que se tivermos pais que se divorciaram, que nos possam estar a ouvir, o grande desafio para eles é se controlarem eles próprios, controlarem as suas emoções perante o outro, porque este é o maior desafio, é aquela raiva, aquela mágoa ou aquela tensão que às vezes surge quando se dirigem ao outro pai. E é muito importante que as pessoas se consigam controlar elas próprias e perceberem que para a criança vai ter para o resto da sua vida os seus pais, e é muito importante que os seus pais falem um do outro com emoções e sentimentos positivos, mesmo que em alguma altura achem que não é assim. A projeção da outra figura deverá ser sempre feita de uma forma positiva, para a criança também poder viver numa realidade saudável. Processo de divórcio, muita gente a pensar sim ou não. Quando é que se tem a certeza que é o melhor passo, sendo que a paixão do namoro
vai desaparecer com os anos do casamento e não se pode manter aquele estado de apaixonado. Claro, a paixão a manutenção da paixão é uma pergunta sempre muito interessante. Eu acho que os casais têm que também aprender a redescobrir-se ao longo da vida, porque nós mudamos todos. Aos 38 anos que eu tenho, não sou igual ao Ricardo dos 18, nem dos 20, nem dos 28. E portanto nós mudamos, a nossa maturidade também muda, as nossas responsabilidades. Só que é muito importante nós continuarmos a alimentar a chama que existe numa relação e investir na nossa própria relação. Acho que é importante, porque sim, claro que as intensidades mudam e oscilam ao longo do período de vida. Contudo, é um desafio para cada casal também redescobrir às vezes momentos em que se conformam, e o conformismo se calhar é um dos piores inimigos do amor, e acho que é importante a pessoa ficar sempre muito centrada nas suas próprias emoções, avaliá-las e perceber às vezes o que é preciso fazer. Quando é que é o passo certo? E não fugindo aqui à sua questão, que eu às vezes divago aqui um bocadinho, eu também mas não fugindo aqui à sua questão, é quando a gente percebe que não está completo na vida onde está. Ok? E acho que é preciso ter coragem para tomar uma decisão deste género, mas é preciso também enfrentá-la. E o conformismo pode ser um dos maiores inimigos, porque quando nós nos conformamos, o problema persiste. E é aí que nós temos que dar um passo, e é aí que temos que fazer as coisas de maneira diferente. Os níveis do divórcio aumentam todos os anos, a nível nacional, a região vai também, obviamente, até a nível mundial. Isto é uma tendência crescente, isto vai ser sempre assim, as relações estão cada vez menos duradouras e é assim que as novas gerações têm de encará-las. Eu acho que é importante a gente também um bocadinho para trás do início das relações. Há muitas pessoas que se casam por diversas razões, ou porque houve uma gravidez não planeada, ou porque houve uma pressão social para que aquele casamento existisse, ou porque uma das pessoas que queria muito e a outra disse, olha, ok, e vamos nisso. E quando as razões não são cúmplices, não são integradas, não são complementares, tem tudo para que o casamento possa ter um prazo de validade. E o grande desafio é exatamente este, é nós percebermos também quando é que a situação já não é mais sustentável. E acho que é sempre um desafio para cada casal. Isto agora, há muita gente que está a ouvir a rádio e que está a pensar na sua própria vida, mas também essas sessões aqui do Vamos Conversar são exatamente para isso, para nos pôr a pensar sobre o melhor passo a dar nas nossas vidas. Ou seja, a solução não sai daqui deste programa de rádio, é devolver a cada um a responsabilidade de pensar-se assim, senão não lhe posso perguntar assim se concorda ou não com o divórcio, porque cada um saberá, não é? E claro, a sua opinião. Cada caso é um caso, como já diz aqui um conhecido de um grande amigo meu, cada caso é um caso, e a gente tem que ir sempre por uma análise às características de cada família, de cada pessoa que vive nesta família. Basicamente é um bocadinho desta forma, cada um tem as suas idiosincrasias, pronto, é um bocadinho assim. Mas há pessoas com mais dificuldade, se nos estiveram a ouvir e com este problema em mãos, o que é que a terapia pode fazer? Olha, assim por experiência própria, e nós cá agora já temos terapeutas familiares certificados, anteriormente não tínhamos, mas temos agora, e quando não tínhamos acabávamos todos por falar um bocadinho e abordar um bocadinho esses assuntos. Agora acho que é importante, e aqui uma ressalvazinha às especialidades da psicologia, acho que é importante que o especialista nessa área que o faça, mas sem dúvida nenhuma que a terapia familiar põe as pessoas a conversar. E às vezes temos casais que não conseguem já sequer olhar no olho um do outro, mas quando nós nos sentamos à frente um do outro, ok, atenção, eu não sou terapeuta familiar, temos cá uma colega ou duas que penso que só temos uma ainda, mas que são especialistas em terapia familiar, e acho que é para elas que têm que ser essas intervenções. Mas quando colocamos uma pessoa em frente uma à outra e lhes perguntamos porque é que se apaixonaram um pelo outro, o que é que vos chamou a atenção, e eles revivem e voltam ali a um estádio anterior, é muito interessante ver as reações dos próprios casais. E depois, às vezes, é uma mestria no conduzir aquela parte da terapia, e isso a psicologia lá está, é uma resposta muito eficaz, e acho que pôr as pessoas a conversar pode fazer com que elas possam ver as coisas de maneira diferente.
Ainda o Ricardo não tinha nascido, já andava um terapeuta, o Dr. Caetano Tomás, também fazia terapias de casais, e precisamente esse era um dos truques, digamos assim, que ele usava. Quando estava o casamento assim aborrecido, ele sugeria que vissem o álbum das fotografias do dia do casamento para reavivar algumas coisas que tinham ficado esquecidas. Portanto, as coisas vão acontecendo e ainda bem que são assim. Porque lá está. O nosso cérebro tem muitas capacidades, mas há uma coisa que ele não consegue discernir. Quando nós estamos a imaginar uma coisa, quando estamos a pensar nela, para o nosso cérebro aquilo está a acontecer agora. Então, por isso é que nós conseguimos ter a emoção no momento, ou para o bom ou para o mal. E portanto, sem dúvida nenhuma, vermos álbuns de fotografias sobre nós próprios, momentos da nossa vida, é muito interessante. Até para aquelas pessoas que possam estar a passar por situações menos boas agora, se virem fotografias de alturas em que se sentiam saudáveis e confiantes e seguras, o cérebro delas vai processar de uma forma menos intensa as emoções que elas viveram naquela altura. E isso pode ajudá-las também no processo de mudança e de tratamento, como é óbvio. Muito bem, muito obrigada. O nosso tempo esgotou-se por hoje. Devemos estar juntos novamente com outros temas. Não sei se faltou dizer alguma coisa. Faltou, a este e tenho certeza propósito. que quem nos possa estar a ouvir, lá está, a conversa foi para o outro lado, mas as conversas relacionadas com os filhos, quando é que devemos falar com os filhos, Isso. se devemos ter essa conversa juntos e de uma forma muito sucinta. Acho que devem ser sempre honestos para os vossos filhos. Só devem comunicar um divórcio quando vocês já tiverem a certeza que este é o passo a dar na relação da família, e quando comunicarem, se for execuível, os dois pais sempre, e tentarem comunicar com uma voz calma, serena, para também transmitir essa serenidade aos vossos filhos, e explicarem que o pai e a mãe, apesar de já não serem namorados e já não gostarem do outro como namorados, vão ser sempre os pais dela e vão estar sempre ali ao lado dela para o que ela precisar. E não se esqueçam, controlem as vossas emoções no diálogo com o outro que já não é o vosso marido ou a vossa mulher, porque é por aí a felicidade também dos vossos filhos. Muito bem, ótima mensagem para acabarmos este tema. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado e obrigado a todos. Continuação de bom trabalho.